2 Coríntios, alguém achou? Diga amém. Quem não achou, diga escola de profeta. Vocês estão espertos, né? 2 Coríntios 5, 17 nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Glória a Deus. Eu escolhi a vida de um camarada chamado Pedro, amigão meu. Aleluia. Porque entre os 12 discípulos, Pedro me chamava mais atenção. E eu fui estudar acerca do apóstolo Pedro. E quando Jesus chama Pedro, ele fala: Pedro, me segue. Pedro estava pescando com seu irmão lá. Ele falou: acredito eu, as minhas pregações vão ser todas conjecturadas. E quando Pedro estava pescando lá, Jesus chama ele e fala: Pedro, vem porque eu quero fazer você pescador de homens. Aleluia. Eu acredito eu, na minha mente desse jovem pregador, que Pedro falou: como que ele sabe o meu nome? Talvez ele comentou com seu irmão André, falou: mas eu nem conheço ele, como é que ele me conhece? Eu não sou tão famoso porque eu sou pescador. E Jesus chama Pedro: vem comigo, me segue. Deus. Como é que você sabe meu nome? Pedro, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu conheço o seu passado, eu conheço o seu presente. E se você vir comigo, eu mudo o seu futuro. Aleluia. Só que na caminhada, Pedro andava com Jesus, mas ainda não tinha Jesus. Jesus estando ao seu lado não quer dizer que você tem. Quantos seguidores não seguiram Jesus, mas não tinha Jesus? Verdade. A gente vê aqueles programas de televisão, pega o antes da pessoa, passa pela transformação e mostra o depois. Primeiro eu quero te mostrar o antes, e você vai glorificar quando você vê o depois. Porque quando as pessoas veem a transformação, as pessoas falam: fica de queixo caído, porque você vê a transformação. E Deus é especialista em pegar aquilo que não vale nada e fazer um algo. Ele pega o lixo e transforma em luxo. Quando Deus olhou para você, Ele viu todos os seus defeitos. Primeiro, Pedro afirmou que Jesus era o Filho de Deus. Foi uma revelação dos céus. Só que em seguida ele abre a boca e agora vai falar algo que vem dele. Senhor, eu não vou deixar você morrer. Jesus olha para ele e repreende. Uma hora Deus revela para ele que Jesus é o Filho de Deus. De repente ele abre a boca para falar o que não deveria. Então já usa a boca dele. Uma certa vez, na Santa Ceia, Jesus vai lavar os pés do discípulo. E eu vejo ali Pedro sentado. Jesus lavando o pé de um. E Pedro pensando: pô, vai chegar minha vez. E agora? Acredito que ele começou a suar. Eu não sei se ele tinha chulé, se ele tinha frieira, ou se ele tinha, não sei o que ele tinha. Não sei se ele pegou o tal que passou lá. Falei: e agora? Jesus vai lavar meu pé. Agora vou deixar não. E aí na hora que chega a vez dele, ele fala: Jesus, não lava meu pé. Jesus olha para ele: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Meu Deus. Então não lava só o pé, não. Lava o pé, a mão, a cabeça, lava tudo. Porque eu quero ter parte com você. Aleluia. Glória a Jesus. E um dia, Pedro subiu no monte, Pedro, Tiago e João, e viu Jesus se transfigurar lá. Ele viu Moisés e Elias. E aí ele falou assim: Senhor, aqui está tão bom. Vamos fazer. Se o senhor quiser, eu faço uma tenda para você, outra para Moisés e uma para Elias. Aí eu vejo a mancada que ele deu. E Jesus puxa dele de novo e fala: o segredo não é aqui, o segredo é lá. É lá embaixo. É no mundo. Porque aqui é muito bom. Eu estou igual o carro, estou só no álcool. Daqui a pouco vai esquentar. Peraí. E olha só que engraçado. Pedro estava lá no Getsemane com Jesus. E ele estava apenas seguindo Jesus. Ele não tinha Jesus ainda. E de repente veio no Getsemane
aí ele repreende Pedro: Pedro, você não consegue orar nenhuma hora comigo. Talvez o diabo soprou no ouvido de Jesus falando: você vai morrer por esta raça aí, porque quando você precisa eles dormem. Quando vem então o exército para pegar Jesus, Pedro é o primeiro a puxar a espada da bolinha e cortar a orelha de Malco. Uma vez Jesus falou assim, os discípulos começaram a abandonar a Jesus, porque Jesus trouxe uma palavra dura. E aí ele olhou para os discípulos e falou: e para vocês também não vão não? Vocês não vão embora? Se vocês quiserem, vocês podem ir, vocês são livres. Aí Pedro fala assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor que as palavras de vida eterna. Algumas atitudes de Pedro mudou a maneira de pensar, tocou no coração do mestre. E o mestre falou: Pedro, eu digo que tu és Pedro, e sobre ti não ficará pedra sobre pedra, e em ti edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Fica registrado na mente de Jesus e fala: vai valer a pena, porque Deus é onipotente, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Como o pastor pregou aqui, Deus ele vai lá na frente, Ele sabe o que vai acontecer. Que por mais que Ele olhe para você e veja que hoje você dá trabalho, e veja que hoje você fica desanimado, assim como os profetas antigamente, assim como Elias entrou na caverna e falou: Senhor, eu não quero mais viver, eu não quero mais pregar, eu não quero saber mais dessas coisas de profeta. Porque somos feitos de carne e osso. Todo herói, ele tem a sua fraqueza. Até o super-homem tem a criptonita que deixa ele fraco. E quando Jesus olhou para você, Ele olhou você com todos os seus defeitos. Jesus, Ele tem um olho de raio-x. Quando Ele olha para você, Ele olha para você por uma parte de dentro. Ele olha para Noé e vê Noé bêbado e cheira a cara, bêbado. Ele olha para Moisés e Moisés espanca a rocha. Ele olha para Elias e vê Elias orando, pedindo a morte. Ele olha para Davi e vê Davi cobiçando a obediência e cai no adultério com ela. Ele vê Sansão, o homem mais forte do mundo, cai no conto da linda. Ele vê Salomão, o homem mais inteligente do mundo. O final da vida dele foi com mulheres que não adoravam o mesmo Deus, ele virou idólatra. Mas no caminho da cruz ele viu você e viu ela. E ele sabia que você ia cair, porque a Bíblia fala que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque Deus não viu todos. Quando ele olhou para você, ele viu a sua queda. Mas ao mesmo tempo que ele viu a sua queda, ele viu você levantando, porque ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele viu a sua queda, mas viu você levantando. É por isso que a Bíblia fala que o cair do homem, mas quem levanta é Deus. Mas existe um grande segredo. A sua vida só vai mudar a partir do momento que Jesus entrar na sua vida. Eu falei um pouquinho da vida de Pedro antes, e agora eu quero falar depois que ele recebeu o Espírito Santo. Jesus fala uma promessa, ele fala assim: ficai em Jerusalém até que o novo seja revestido. Em Atos capítulo 2 você cumpre isso. E o Espírito Santo, diz a Bíblia que vem um som como de um vento. O Espírito Santo desce, todo mundo é cheio, quem está lá no meio? Aquele que arrancou